Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Abra a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 2. E nós leremos os 2 primeiros versículos da Bíblia, do capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo 1 e o segundo está escrito: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Queridos e amados irmãos, existem datas que elas mudam a história, que elas marcam a história e em nossas mentes ficam gravadas. Eu creio que qualquer pessoa aqui sabe muito bem que no dia que às margens do Ipiranga foi dado o grito de independência ou morte, todo mundo sabe que data eu estou me referindo. Todo mundo vai saber também se eu me referi à data em que praticamente mudou o sistema mundial de proteção e de segurança, quando foram atacadas 2 torres nos Estados Unidos. Todos vão lembrar. Então existem datas, acontecimentos que marcam a história. E essa data, esse acontecimento, eu diria que foi o maior acontecimento da história da humanidade. Não foi apenas uma data que mudou o conceito geopolítico. Não foi apenas uma data em que nasceu mais um grande líder revolucionário, grande filósofo, não. Foi a data em que o próprio Deus, que havia 9 meses antes se enclausurado no ventre de uma virgem, durante 9 meses o próprio Deus esteve dentro de uma virgem sendo formado, como todo ser humano é formado, desde o embrião, zigoto, a coluna sendo formada, os olhos, os primeiros batimentos do coração, todo o tubo neural sendo formado para que o sistema nervoso pudesse existir, formado como todo ser humano. Durante 9 meses o próprio Deus esteve dentro do ventre de uma virgem chamada Maria. Mas nesse dia que ele nasce, ele vem ao mundo. E é por isso que anjos dizem que naquele dia nasceu na cidade de Davi, na cidade de Belém, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. O próprio Deus estava vindo ao mundo em forma de homem. E João havia escrito dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne e resolveu viver, andar entre os homens. Era Deus encarnado. O que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia relata que o rei Herodes era o rei da Judeia nesse período. E interessante que diz que alguns magos vieram do Oriente. Quando nós tentamos fazer uma pesquisa para ver de onde é que eles vieram aproximadamente, quem seriam esses magos, nós descobrimos que esses homens caminharam aproximadamente cerca de 1.600 quilômetros até chegarem na região da Judeia. E eles vêm com uma frase dizendo: nós queremos saber aonde está esse rei, porque nós queremos adorá-lo. 1.600 quilômetros porque nós queremos adorá-lo. Nós caminhamos 1.600 quilômetros porque queremos adorá-lo. Saímos da nossa terra porque queremos adorá-lo, porque ele não é somente o rei dos judeus. De forma sobrenatural, esses magos sabiam que Jesus era muito mais do que rei dos judeus, porque ele era digno de adoração. Só é digno de adoração quem está muito acima. Homem nenhum merece adoração, mas eles sabiam que Jesus merecia ser adorado. Viemos para adorá-lo. 1.600 quilômetros aproximadamente
para cultuar a Jesus. Nós andamos apenas alguns quilômetros das nossas casas para chegar aqui no templo essa noite, mas tenho certeza que também viemos para adorá-lo, porque o Rei está presente aqui nessa noite. Quantos vieram adorá-lo aqui nesse santo lugar nessa noite? Jesus nasce, e eu diria assim, que é um nascimento tão diferente, que ele muda todo o conceito da história. Jesus é o único que vem ao mundo e consegue dividir a história, pois a história a partir desse dia, dessa data, ficou escrita como antes e depois dele. O mundo, as datas agora, o calendário vai dizer antes e depois de Cristo, antes do seu nascimento ou depois do seu nascimento. É algo tão importante que racha o calendário, racha a história. Afinal, não era mais um imperador, não era mais um rei, não era mais um filósofo, não era mais um político, não era mais um gênio, mas era Jesus de Nazaré, o Rei da Glória, que deixou os céus e veio habitar entre os homens. A Bíblia diz que ele deixou de lado toda a sua divindade e veio habitar entre nós. Jesus era diferente. Ele muda a história, mas não somente muda a história, seu falar era diferente, seus sermões eram diferentes, sua voz era diferente, seu olhar era diferente, seu toque era diferente. Ele influenciou cidades, gerações, ele influenciou mulheres, camponeses, doutores, e ele nos influencia também. Quantos podem confirmar essa palavra? Jesus influencia até os dias atuais. Ele nunca escreveu um livro, mas a biblioteca da França tem mais de 40 mil exemplares escritos acerca de Jesus. Ele nunca compôs um poema, mas nunca foram escritos tantos poemas e tantas poesias acerca de Jesus, o Filho de Deus. Ele nunca compôs um hino, mas não somente os cristãos cantam hinos a ele, como até cantores seculares já gravaram canções exaltando Jesus, o Salvador, o Filho de José e de Maria. Quantos podem confirmar essa palavra? É por isso que os magos dizem: nós viemos adorá-lo, porque ele é digno de adoração, ele é digno de louvor, ele é digno de glória. Seu falar era tão poderoso que à beira do poço de Jacó, ele influencia e transforma a vida de uma mulher que já tivera 5 maridos e estava no 6º envolvimento, enlace com outro homem. Era tão poderoso a sua voz, o seu chamado, que ele influencia homens, empresários da pesca, a largarem suas redes e os seus barcos e seguirem após ele, sem saber do que seria o amanhã, mas tinham convicção de que seu chamado era chamado não de um homem qualquer, era chamado do próprio Deus. Ele influencia tanto que quando ele chega diante dos poderosos, ele causa impacto, insatisfação, e esse desconforto leva os poderosos a levá-lo à morte, à crucificação. Eles se movem para destruir, para matar aquele que dividiu a história, aquele que transformou a história, aquele que não veio ao mundo com outro propósito a não ser fazer o bem, transmitir a paz, o amor entre os homens, ensinar o perdão e a misericórdia de Deus, falar acerca da vida entre os seres humanos sem violência. Afinal, o seu mais belo sermão, ele vai dizer que benditos, ou seja, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele veio enxugar lágrimas, porque ele diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É o seu maior sermão, mas os poderosos da época se inquietaram e resolveram matá-lo. A cruz ele foi levado, pensavam que tinham dado cabo, ponto final à sua vida. O que eles não sabiam
é que eles não estavam lidando com um homem qualquer. Jesus não era mais um líder religioso. Jesus não era Gandhi nem Confúcio. Jesus não era mais um grande líder de uma grande igreja. Não, Jesus era o próprio Deus que nasceu nessa data maravilhosa, lá naquela cidade, na região de Belém da Judeia, onde todos sabiam que naquele momento estava vindo alguém ao mundo que era diferenciado pelo testemunho dos seres celestiais. Eles mataram o filho do José e da Maria, mas ao terceiro dia, a morte não pôde segurá-lo, o sepulcro não pôde detê-lo, Satanás não conseguiu segurá-lo. Ao terceiro dia, ele ressuscitou do meio dos mortos. 40 dias depois, ele sobe aos céus de onde veio. E o salmista, de forma profética, dizia: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso na batalha. Jesus de Nazaré é o Rei da Glória. Não apenas Rei dos judeus, mas Rei da Glória e Senhor de todo o universo. Jesus é tão tremendo, tão diferenciado, que ele pode transformar vidas como a ciência e a psicologia e a psiquiatria não conseguem explicar. Aos que estão envolvidos e aprisionados pelo álcool, o ser humano criou os alcoólicos anônimos. Nada contra a entidade. Para aqueles que estão à beira da loucura devido às drogas e os vícios, ou até mesmo escravos da imoralidade, do sexo bestial, também criaram grupos para que pudessem se aconselhar, contar seus problemas e assim serem libertos. Mas deixa eu dizer uma coisa: todos aqueles que aqui estão, talvez já tiveram problemas com droga, com álcool ou com a imoralidade sexual. Nós não precisamos de grupos de aconselhamento, mas nós precisamos abrir o coração para que o Senhor da Glória nascesse em nossos corações e nos libertasse de todo vício e de todo mal, nos dando a esperança da vida eterna, a certeza da glória celestial. Quantos foram libertos pelo Rei da Glória nessa noite? Quantos podem adorá-lo porque Ele nos libertou? Quantos podem dar glória ao seu nome, reconhecendo que Ele é o maior homem da história da humanidade? E como o pastor Nilson já disse nessa noite, Jesus é a maior dádiva de Deus para a humanidade. Jesus é o maior presente de Deus para o mundo. Fique de pé em nome de Jesus. Onde está o Rei dos judeus? Porque nós viemos adorá-lo. Orígenes, um dos pais da igreja, dizia que esses magos trouxeram ouro, incenso e mirra. Orígenes, escrevendo, diz: se eles disseram, nós viemos adorá-lo, e trouxeram ouro, é porque reconheciam a sua realeza. Se trouxeram mirra, é porque também reconheciam que aquele rei iria padecer e precisava ser preparado para a morte. Mas Orígenes escreve dizendo: mas se eles trouxeram incenso, é porque no fundo, de forma sobrenatural, eles sabiam que ele era rei, que ele iria morrer, mas ele era o próprio Deus que estava presente ali naquele lugar. Um dos pais da igreja reconhecia que já havia algo preparado no coração dos homens. É por isso que desde o Antigo Testamento, desde Abraão, Isaías, Jeremias, os profetas anunciavam que um Salvador viria, que o Messias viria, seria morto, mas ressuscitaria. Seu corpo não receberia corrupção, mas ele seria levantado dentre os mortos. Jesus vive e vive pelos séculos dos séculos. Se a humanidade acha que Alexandre é o Grande, se a humanidade acha que Napoleão Bonaparte foi capaz de grandes obras, eu digo para vocês, a humanidade precisa conhecer de verdade: é Jesus de Nazaré.
esse é o maior, esse é grande, esse é poderoso, esse é rei, esse vive, esse nunca morre, e ele voltará para reinar sobre a terra juntamente com os céus. Quantos creem nessa palavra? Dê um brado de glória àquele que merece adoração e louvor.